abrir em Mateus, capítulo 5, texto que estamos expondo. Vamos continuar na exposição. Falamos pela manhã, concluir essa sessão com a graça do Senhor. Mateus 5, vamos ler os versos 23 a 26. Diz assim a palavra do Senhor: Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz é o oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Oremos ao Senhor. Pai Santo, Deus bondoso, nós somos gratos a Ti, Pai, por tão grande amor, somos gratos a Ti por tão grande bondade para conosco, o Teu povo. E nesse momento, Pai, em que a Tua palavra está aberta, em que a Tua igreja está reunida, nós pedimos mais uma vez, Pai, para que o Teu Espírito opere em nossos corações, que o Teu Espírito fale aos nossos corações por meio da transmissão da Tua palavra, tornando-a eficaz para a nossa vida. Instrua-nos, console-nos, ó Pai, e traga, ó Deus, o entendimento das verdades eternas do Senhor das nossas vidas. Assim oramos, Pai, pedindo que o Senhor abra o nosso entendimento, em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, na sequência da exposição da lei, nós temos aqui algo que segue, né? Compreende toda essa sessão que nós estamos tratando. O Senhor Jesus aqui, ele segue de uma forma mais clara e prática, mostrando o verdadeiro significado, o sentido da lei, né, ao seu povo. E aí nós temos visto esse contraste entre a lei segundo a interpretação do Senhor e a lei segundo a interpretação da tradição religiosa, em que os fariseus e escribas subscreviam e com todo o empenho, com todo o esforço, eles procuravam não somente seguir, mas fazer com que os outros seguissem e vivessem como eles. E agora nós temos na segunda parte desse ensino, Jesus aprofundando ainda mais essa realidade do ensino sobre a verdadeira justiça do reino. Então, se na primeira parte nós vimos o aspecto negativo da lei, né, do que significa não matarás, agora vamos considerar a atitude positiva que a lei de Deus requer, quando entendemos o que de fato é não matarás. E é interessante observar como o nosso documento de fé, o Catecismo Maior, ele visualiza e desenvolve essa realidade daquilo que é proibido e daquilo que é exigido em cada mandamento. E na pergunta 135 do Catecismo Maior, sobre aquilo que é exigido no sexto mandamento, na parte final, que ele é um pouco extenso, né? Resumindo aqui, ele diz assim: por pensamentos caridosos, amor, compaixão, mansidão, aquilo que é exigido, né? Nós falamos que pela manhã que não é somente não fazer, mas a lei também carrega o aspecto daquilo que uma vez ela diz que não faz, está embutido ali o que deve ser feito. Eles desenvolvem assim: por pensamentos caridosos, amor, compaixão, mansidão, benignidade, bondade,
comportamento e palavras pacíficas, brandas e cortês, a longanimidade, prontidão para se reconciliar, suportando pacientemente e perdoando as injúrias, dando bem por mal, confortando e socorrendo os aflitos e protegendo e defendendo os indefesos. É interessante um comentário de Lloyd Jones falando sobre essa questão. Ele diz o seguinte: não somente não convém que abriguemos pensamentos homicidas e malignos em nossos corações contra outras pessoas, mas também o mandamento que nos proíbe de matar realmente indica que deveríamos tomar passos positivos para nos reconciliarmos com nosso irmão. E qual é o ponto de ensino aqui, meus irmãos? Qual é o ponto que está sendo aprofundado e tratado aqui? Existe uma questão aqui que a gente precisa ter cuidado e atenção. O grande perigo é que estaquemos, que prostremos naquilo que é apenas negativo, no caso dos fariseus, e que o Senhor está combatendo. Então, ao nos prostrar diante dessa realidade, sintamos que enquanto não tivermos cometido homicídio literal, tudo está correndo bem. E aí é válido o que R.C. Sproul fala com relação a isso, comentando Mateus. Ele faz essa elucidação de forma muito objetiva. Veja o que ele diz: a lei ordena o contrário daquilo que proíbe, e proíbe o contrário daquilo que ordena. Então, em termos claros, se a lei diz não matarás, que é aquilo que ela proíbe, esse aspecto negativo, o contrário disso é exigido de nós, que consiste em quê? Em toda benignidade, na preservação da vida, na reputação moral nossa e do nosso próximo. Veja que o propósito de Deus nesse mandamento vai muito além de não fazer o mal. Vai muito além de não fazer o mal meramente ao nosso próximo e a nós mesmos. Nós não podemos esquecer esse aspecto, Mas também inclui o dever de promover o bem, de promover a segurança, o bem-estar e a santidade de vida. Lembre-se, como nós falamos pela manhã, essa sessão está inserida dentro do Sermão do Monte, que começa em sua abertura, mostrando o caráter do homem bem-aventurado, dessas virtudes que o crente precisa evidenciar, mostrando que ele é filho de Deus e está unido a Cristo. Então, uma das características desse homem bem-aventurado é que ele é um homem que recebeu essa bondade de Deus, ele recebeu essa graça de Deus. Ele é um homem, como ele é escrito, um pacificador, um promotor da paz, é alguém manso, como é o seu Senhor. Então nós nunca podemos perder essa estrutura em que o Sermão do Monte está sendo desenvolvida. E agora o Senhor, nesse contraste, ele vai colocar um ponto do seu ensino de forma muito radical, para ensinar que não devemos alimentar em nosso coração qualquer tipo de sentimento de ira, de ódio, sentimento contencioso no que diz respeito à nossa vida cristã e em nosso culto a Deus, porque essas coisas estão intimamente, intrinsecamente relacionadas. E aí nós vemos exatamente isso agora no verso 23 e 24. Se, pois,
ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então voltando, faze a tua oferta. O ponto que o Senhor Jesus está destacando aqui, irmãos, é justamente esse tratamento radical que devemos ter com relação ao ódio que nasce em nosso coração, a essa disposição raivosa que brota da nossa natureza caída, da nossa natureza pecaminosa, que está abrigada em nosso coração. E aí um ponto interessante para a gente situar aqui o que estamos vendo, se você notar, o Sermão do Monte, ele está sendo pregado nas imediações do Mar da Galileia, certo? E a pergunta que surge imediatamente na cabeça do judeu, quando o Senhor pronuncia essa relação aqui de altar, relacionada a culto, né, como nós vamos ver, a pergunta que vem imediata é: onde tinha um altar para os judeus? Onde estava? Em Jerusalém, certo? Só que o ponto interessante aqui é justamente esse. Se você notar ali, você vai ver uma distância bem considerável, cerca de aproximadamente 190 quilômetros. 190 quilômetros aproximadamente, né? Então, dentro do contexto que Jesus estava pronunciando o seu sermão, onde não havia carro, não havia ônibus, ou nenhum outro meio de transporte, né, de mobilidade ágil. Imagine a questão, né? A fala do Senhor Jesus, o impacto que causa. A proposta aqui seria justamente algo como o exagero, que levaria a uma espécie de choque de realidade com relação àquilo que está sendo dito. Algo que faria com que o judeu que estava ouvindo aquela mensagem, ele imediatamente tivesse um estalo. Opa, peraí, vamos lá. Se eu estiver lá em Jerusalém e de repente eu me lembrar, isso vier à minha mente, de que alguém tem alguma coisa que eu tenho que largar lá e ir a pé a Galileia, resolver o problema e voltar para lá, para que a coisa continue, né? Então veja, né, a questão do que está sendo colocado aqui. Então, se você observar, Jesus aqui ele está trazendo algo bem chocante, algo bem grave, sério e urgente na realidade da adoração, do culto a Deus, que está ligado à nossa vida. Jesus aqui ele está seguindo uma lógica clara de ensino sobre a lei de Deus, combatendo os erros do tradicionalismo dos escribas e dos fariseus, juntamente com o resto da liderança religiosa, que distorciam a lei de Deus e que carregavam em seus corações assassinatos em cima de assassinatos, mas estavam sempre despreocupados no templo, com suas consciências tranquilas, amortecidas por esse erro do auto-engano de que estavam bem com Deus. Eles estavam sempre, se você reparar bem, parece que às vezes nós não somos tão diferentes, né? Às vezes nós estamos tocando a nossa vida de qualquer jeito, de qualquer maneira, mas a gente acha que Deus recebe o nosso culto de qualquer maneira, com o coração cheio de sujeira, e a gente acha que está tudo bem, está tudo tranquilo. Nessa circunstância, nessa realidade, o Senhor Jesus está trazendo essa realidade grave diante dos olhos dos seus ouvintes e dos nossos olhos também. O
O apontamento aqui, a afirmação do Senhor Jesus Cristo aponta para isso. Eles eram culpados de assassinato, mesmo sem terem derramado uma gota de sangue de ninguém. E o Novo Testamento, os evangelhos mostram isso, de que esses homens eram maus em seus corações, eles eram assassinos em seus corações, mas eles estavam sempre na realidade de culto, em paz, e discutiam com o Senhor Jesus, e confrontavam o Senhor Jesus. Abra Marcos 3, verso 6. O contexto aí é o contexto do homem da mão ressequida. O Senhor Jesus opera ali a cura. E aí veja o que é dito no verso 6, Marcos 3. E os fariseus, tendo saído, confabularam logo com os herodianos contra ele sobre como o destruiriam. Você vai ver muitos textos como esse. Abra Mateus 26. Mateus 26, versos 3 e 4. Tem um paralelo de Marcos, né? Que nós lemos no 3, 6. E esse aqui também, ele aponta para essa realidade. Má do coração. Então, Mateus 26, 3 e 4. Então os principais sacerdotes e os anciãos do povo reuniram-se no pátio do sumo sacerdote, que se chamava Caifás, e deliberaram prender Jesus à traição e matá-lo. O ponto que está sendo ensinado aqui, o ponto aqui é justamente esse. O assassino aqui é aquele que cultua a Deus com ódio no coração, ou com a culpa de promover a ira do próximo contra si mesmo, e não traz em si nenhum tipo de dor, de peso por isso, e vai. A própria expressão que temos aí, se pois, revela que o que Jesus está prestes a dizer aqui, ou o que ele diz aí, que nós acabamos de ler, né? Depende diretamente daquilo que acaba de ser afirmado anteriormente. É uma aplicação positiva da regra de que o coração deve estar sempre cheio de amor, em vez de ira e ódio. Revela também que amar a Deus e, portanto, trazer-lhe ofertas não combina com a atitude de não amar o seu irmão e de permanecer em inimizade com ele. Veja o que é dito lá em 1 João, primeira carta de João, capítulo 1, 4 a 20, a parte final. Se uma pessoa não ama ao irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Então essas coisas estão relacionadas e elas estão intimamente unidas na realidade cristã. Perceba, irmãos, o ensino de Jesus, ele não só afeta a nossa visão, a nosso respeito, ao quebrar toda a justiça própria e mostrar que nós somos culpados e merecedores do inferno, mas também mostra como os pecados de raiva e ódio afetam o nosso relacionamento cultual com Deus. Veja as implicações graves e sérias que temos aqui diante de nós. Não é só uma questão intelectual de você estar convencido de que isso é ruim, de que isso é mal e de que você tem que fazer o bem, mas é uma relação que afeta diretamente o nosso relacionamento cultual com Deus, o nosso culto a Deus.
Perceba que o culto a Deus é algo muito sério, e que o princípio envolvido aqui é a adoração ao Deus vivo, ao Deus verdadeiro, ao Deus Criador, que é santo, justo, reto e bom em todos os seus caminhos. E que esse princípio que envolve o culto divino, que é a adoração, está fundamentado no ministério da reconciliação, onde Deus em Cristo Jesus reconciliou consigo mesmo um povo, o reuniu em um corpo chamado igreja, onde em unidade prestamos culto a Deus. Então o culto, ele deve expressar essa obra de reconciliação externamente, no nosso comportamento piedoso, nosso comportamento de piedade, mas também internamente, em santidade, como convém aos filhos de Deus, em retidão, em inteireza de coração. E é interessante como Paulo expressa isso, expressa esse princípio bíblico que temos aqui e que o Senhor Jesus está transmitindo a fim de mostrar a justiça do reino de Deus que os filhos precisam expressar. Abra em 1 Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo 2, verso 8. Primeiro Timóteo 2, 8 diz: quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Sem animosidade. A ênfase aqui, perceba isso, a ênfase aqui não está na postura das mãos meramente, ou do corpo meramente, mas na atitude interior da alma, do coração, sem ira e sem animosidade. Esse termo aí, animosidade, ele expressa um estado de hostilidade, de inimizade ou antagonismo que não condiz com a postura cristã, de uns para com os outros, daqueles que receberam essa graça da reconciliação. A nossa expressão no convívio da igreja, no convívio do povo de Deus, a nossa expressão dessa reconciliação que recebemos, dessa graça que recebemos, não pode estar de forma associada com esse estado de animosidade de forma alguma, porque ele expressa um estado contrário dos ímpios. Portanto, você não pode estar em paz, cultuando a Deus no meio da assembleia solene, tendo seu irmão algo legítimo contra você. Isso pressupõe alguma ofensa dita, alguma palavra depreciativa, alguma calúnia, algo dentro da esfera do desprezo, demonstrado por palavras e por ações. Assim também como você não pode nutrir isso no seu coração contra o seu irmão e achar que está tudo bem. Não está. Não está. Irmãos, pode parecer que não, tá? O que eu vou falar, pode parecer que não, mas isso é mais comum na igreja de Deus do que você pode imaginar. Isso é mais comum do que você pode imaginar. E desde os tempos antigos, desde muito tempo, o Senhor tem chamado o seu povo a abandonar esse caminho de hipocrisia, de viver dessa forma e de constantemente comparecer diante do seu
templo, diante do seu culto solene, se apresentar com o coração, se apresentando-se com o coração cheio dessas coisas, de ira, ódio, de assassinato. Desde muito cedo o Senhor tem chamado o seu povo a se arrepender, a abandonar isso, a olhar para dentro do coração, examinando essas realidades, não meramente viver a exterioridade da coisa. Abra Jeremias. Nesse texto nós veremos essa relação em que o Senhor chama a atenção do seu povo de forma severa, grave. Abra Jeremias 7, veja o tom do Senhor aqui. Jeremias 7, versos 8 a 11. Eis que vós confiais em palavras falsas, que para nada vos aproveitam. Que é isso? Furtais e matais, cometeis adultério e jurais falsamente, queimais incenso a Baal e andais após outros deuses que não conheceis, e depois vindes e vos pondes diante de mim nesta casa que se chama pelo meu nome, e dizei: estamos salvos. Sim, só para continuardes a praticar essas abominações. Será que esta casa que se chama pelo meu nome, será esta casa que se chama pelo meu nome um covil de salteadores aos vossos olhos? Eis que eu mesmo vi isto, diz o Senhor. Eis que eu mesmo vi isto, diz o Senhor. Isso é um marco antigo entre o povo de Deus, e nós temos recorrentes alertas contra isso nas Escrituras. O povo pensava, assim como às vezes nós pensamos, que era possível viver como quisesse, e então vir e ser aceito por Deus quando o adorasse no templo. Você lembra de Isaías, como abre o livro de Isaías no capítulo 1? Quem vos requereu pisardes? Abra lá. Não estava no script, mas faz alusão. É Isaías 1. Veja, Isaías capítulo 1, versos 10 em diante, verso 11. Verso 11: de que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor? Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu só pisardes os meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. Incenso é para mim o incenso é para mim abominação. É também as festas da lua nova, os sábados e as convocações das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. Não posso suportar as vossas festas de lua nova e as vossas solenidades. A minha alma as aborrece. Já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Pelo que, quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Volto a dizer, isso é um marco antigo entre o povo de Deus. Interessante que o que é dito lá, que a gente leu, né, eu não dei essa ênfase, eu li isso aqui que não estava no script, mas que faz sentido. Interessante que salteador, né, ou salteador no caso, aponta para alguém que confronta a outra pessoa e rouba com violência. Ela é marcada por violência, com ameaças violentas.
E assim como os salteadores da Palestina se retiravam para as suas cavernas e pensavam estar seguros ali até a próxima vez que se aventurassem na armadilha, nas ciladas para saquear, para agir violentamente de novo, assim também o Senhor está fazendo esse paralelo com o seu povo. Assim também o povo de Judá vinha ao templo e sem considerar a como tinha se comportado, acreditando que no templo estavam eles automaticamente seguros, que o templo garantia a sua segurança. O salteador não seria menos salteador, por estar no templo. Da mesma forma como nós, com o coração carregado, usando aqui o contexto que estamos falando de assassinato em nossos corações, estarmos no templo não nos torna menos culpados. O ponto aqui, irmãos, é que nós precisamos aprender a encarar a realidade de que o Senhor vê. Ele enxerga o ódio no nosso coração quando ninguém mais vê. Ele enxerga a ira. Ele sonda o íntimo do nosso coração e vê as motivações que nos levam a agir. E que o culto que prestamos a Ele se torna abominável se o nosso coração trabalha contrariamente a esse culto que prestamos. É um culto abominável aos olhos do Senhor. Eis que eu mesmo vi isto, diz o Senhor. O Senhor mostra que, e esse é um ponto de ensino para nós, é um ponto de ensino aqui para a gente. O Senhor mostra aqui claramente que Ele não é enganado por essa pretensa piedade do povo. Ele sabe tudo o que está acontecendo. E a instrução do Senhor aqui é que se pare imediatamente onde está, se cesse imediatamente onde está, não continue, não avance no seu culto, na sua vida cristã, na realidade pactual que está envolvida no culto solene. A orientação do Senhor aqui é exatamente essa: largue e volte a seu irmão e se reconcilie com ele, resolva. Irmãos, por mais que isso possa parecer e por mais que isso seja difícil, nós precisamos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para estarmos em paz com os nossos irmãos. E isso às vezes é bem custoso. Não pense que é algo simples e tranquilo, não. Porque assim como nós somos difíceis em muitas coisas, existem irmãos difíceis. E às vezes nós somos esses. Não pense que isso é fácil. Mas não é porque não é fácil que a gente deve ignorar e deixar para lá. O ensino bíblico ensina que nós temos que fazer isso, caso contrário, nosso culto não é aceito perante o Senhor. Ao contrário de ser um culto que glorifique a Deus, é um culto abominável, cheira mal a Deus. Romanos 12, 17 a 19, numa versão que talvez esteja mais próxima aí do original, a NAA, nesse aspecto aqui pelo menos, diz: não paguem a ninguém mal por mal. O termo aí é ninguém, ok? Ninguém, mal por mal. Procure fazer o bem diante de todos. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas.
Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Por mais que seja custoso, por mais que seja difícil, esse é o caminho. Esse é o caminho do Filho de Deus, que nós devemos perseguir a todo custo. Então, cultuar a Deus sem estar em paz com os nossos irmãos é pura hipocrisia. E eu creio que já esteja claro, mas eu quero deixar isso mais claro ainda, dentro do que estamos vendo. Irmãos, não cabe dentro da igreja de Cristo irmãos que não falam, que não se falam, como dizia minha mãe, que não se bicam. Não cabe isso dentro da igreja de Cristo. Pessoas com rancor do irmão, com amargura, com ressentimentos. Nós não temos exemplos disso vindo do nosso Senhor Jesus Cristo, muito pelo contrário, né? Muito pelo contrário. Nunca ninguém fez a nós tamanha maldade que chegue perto do que foi feita com o santo e justo nosso Senhor Jesus Cristo. Nunca. E Ele nos ensina isso. Parem, volte e se reconcilie. Trate o seu coração, para que o seu culto não seja abominável diante do Senhor. E aqui uma mensagem para nós. Precisamos lutar com todas as armas espirituais que nós temos contra a nossa natureza pecaminosa, porque a raiz que move, o motor que move esse impulso de não querer ir lá, de não, é o orgulho, a vaidade do nosso coração. Nós precisamos lutar com todas as armas espirituais que temos em Cristo Jesus contra essa natureza, contra esse orgulho. E nós fazemos isso não nutrindo a ira. Você já viu como é interessante, como acontece às vezes? Às vezes aconteceu alguma situação e você está levando o dia e parece que pode acontecer 1000 coisas boas e o seu coração está ali, alimentando. Mas ele falou isso, ela falou isso, mas ele disse aquilo, o seu coração está ali, enchendo por todos os lados. Nós trabalhamos isso não nutrindo a ira, não alimentando o mal que já está abrigado em nosso coração. Como fazemos isso? Talvez isso seja questionado, né? Quando a gente expõe algumas realidades, o nosso dever também é esse, instruir e mostrar o caminho. Então, a própria Escritura nos mostra, considerando cada um o outro superior a si mesmo, digno de honra, de ser amado, como aquelas exigências que temos lá, que acabamos de ler no Catecismo Maior, não deixando o sol se pôr sobre a nossa ira, porque é mais um dia, nosso coração está lá, regando, alimentando cada vez mais. E o último exemplo que o Senhor dá aqui nos versos 25 a 26 mostram exatamente essa urgência, essa necessidade que precisamos ter
de resolver isso. Diz assim: entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. É interessante que esse tom de urgência carrega um peso muito grande, um peso de seriedade, justamente por causa da nossa brevidade, por causa da brevidade da nossa vida. E as Escrituras apontam para essa realidade, nos ensinando que o tempo para a reconciliação, assim como o tempo para a salvação, é sempre agora, é sempre hoje, trazendo para essa realidade que nós temos aqui, sem demora. E, embora Jesus use aqui uma figura comum ali, que faria um sentido lógico e rápido na mentalidade judaica, que é uma pessoa endividada com outra, procurando fazer um acordo para que as coisas não saíssem de uma normalidade. O quadro final dessa imagem que Jesus está mostrando, representa o homem a caminho da eternidade. E essa eternidade pode ser boa ou má, dependendo da relação que teve com aquele a quem deve. E certo comentarista diz algo muito perspicaz com relação a essa analogia colocada aqui. Ele diz: isto se aplica à grande questão da nossa reconciliação com Deus por meio de Cristo, pois o texto em conexão diz isso: reconcilia-te depressa com Ele, enquanto estás a caminho. E ele segue: observe que, primeiro, o grande Deus é o adversário para todos os pecadores, um adversário legal, justo. Ele tem uma controvérsia com eles, uma ação contra eles. 2, é nosso interesse estar de acordo com Ele, nos familiarizar com Ele, para podermos estar em paz. 3, é prudente fazermos isso rapidamente, enquanto estamos no caminho, enquanto estamos vivos. Esse é o ponto, estamos no caminho. Depois da morte será tarde demais para fazê-lo, porque não tem mais o que fazer. Portanto, não dê descanso aos seus olhos antes que isso seja feito. Em outras palavras, irmãos, o Evangelho se apresenta aqui de forma magistral, caminhando para o fim. Perceba isso. O Evangelho se apresenta aqui de forma plena e perfeita, pois a lei veio antes com todo o terror do escrito de dívida que era contra nós, nos dando o veredito de condenação. Mas Cristo desviou de nós todo o desagrado de Deus, como nosso adversário, lançando sobre si mesmo nossas dívidas e ofensas e cravando na cruz, onde Deus agora se mostra favorável a nós mediante a ação mediadora do seu Filho. Portanto, o ensino aqui que o Senhor Jesus está nos dando com relação a essa parte da exposição da lei, que ele começa a fazer no Sermão do Monte, é que nós temos urgência em tratar essas questões. Primeiro, observando o que nós vimos pela manhã, aquilo que nos é negado, o aspecto negativo
que não devemos fazer. Segundo, aquilo que nos é exigido. Porque a nossa vida, ela está diante de Deus. A vida cristã, ela é desenvolvida. Nós falamos sobre isso, né? Nessa mesma sequência de exposição aqui. A vida cristã é desenvolvida diante da face de Deus. E nós não podemos supor que o nosso coração, mesmo abrigando todas essas coisas, toda ira, raiva, cólera, inimizade contra o nosso irmão, nós podemos comparecer diante do Senhor e ser aceito por Ele. O Senhor está levando isso a uma profundidade, mostrando o espírito da lei. Nós devemos acompanhar isso. E eu queria concluir aqui trazendo algumas aplicações. Com base nas misericórdias que recebemos pela reconciliação com Deus em Cristo Jesus, eu queria que você sondasse o seu coração quanto a esse estado ou esse espírito de animosidade contra alguém. Esse não é um sentimento cristão. Não é. E eu não queria parar aqui numa espécie de sermão moralista que te diz o que é certo ou não e você se vira. Não. Eu queria lembrá-los justamente dessa realidade que estamos vendo, e a partir dessas realidades mostrar como isso pode e deve ser feito. Queria lembrá-los dessa misericórdia recebida quando ainda éramos pecadores, porque talvez a gente ouve determinadas coisas como essa e a gente se esquece dessa realidade que estávamos antes de Cristo, né? E nós desprezamos isso como algo pequeno demais para eu dar importância e ir lá resolver. Eu queria te lembrar das misericórdias recebidas quando ainda éramos pecadores, e com base nessa obra de reconciliação te encorajar a deixar a tua oferta e ir ao teu Deus, ir, melhor dizendo, ao teu irmão, reconciliar-se com ele. Porque o princípio que o Senhor Jesus está ensinando aqui é muito sério, e ele está diretamente, como nós vimos, ligado ao nosso culto, com a nossa adoração ao Senhor. E aos olhos de Deus não há qualquer valor em um ato de adoração se eu estiver nutrindo algum pecado do qual eu tenha consciência. E nada é feito. Veja Salmo 66, 18. Abra Salmo 66, verso 18. Se eu, no meu coração, contemplar a vaidade, vaidade aqui significa pecado, injustiça, calamidade. Se eu, no meu coração, contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Não me teria ouvido. Se eu estivermos conscientes, e esse é o ponto do texto, né? Estamos diante dessa realidade e nós nos lembrarmos, tomarmos consciência de que estar em inimizade com alguém, se por alguma razão não estamos dirigindo a palavra a algum irmão, ou se você está de alguma forma tolerando pensamentos indignos contra alguém,
servindo-lhe de obstáculo, de empecilho. Então a palavra de Deus assegura a nós que qualquer tentativa de adoração que fizermos não terá qualquer valor. Esse é um ponto, nós devemos nos arrepender, devemos resolver isso. E nós resolvemos isso, irmão. Às vezes a gente coloca um monstro em determinadas situações, mas nós resolvemos isso, primeira linha de ataque, humilhando o nosso próprio coração, nos esvaziando desse orgulho, abrindo mão dessas coisas e agindo de acordo com o que a palavra de Deus nos ordena e nos ensina. Minha oração e o desejo do meu coração é que nós, como povo de Deus, possamos crescer e caminhar juntos nessa comunhão, nessa realidade de solenidade de culto, com essa disposição no coração, abandonando essa mentalidade superficial de casca e olhando para o íntimo do nosso coração com temor, pedindo ao Senhor a ajuda, para que Ele nos dê graça para isso. Volto a dizer, não é algo simples às vezes, mas é necessário. Vamos orar. Pai bondoso, nós te louvamos, ó Deus, pela tua palavra. Te louvamos porque ela traz diante dos nossos olhos, diante do nosso coração, essas realidades sérias, graves e urgentes. E nós somos confrontados, Pai, pela tua palavra, a olhar para ela como ela de fato é, e não como nós às vezes queremos que ela seja. E nós somos chamados, Pai, a agir. Nós somos chamados a essa ação. Nós te pedimos, Pai, que essa palavra motive o nosso coração, que essa palavra, Pai, dê forças, que essa palavra traga aos nossos corações, Pai, a verdadeira motivação de cultuar a Ti. Que nós venhamos a nos desprender de todas aquelas coisas que nos amarram no pecado, na indolência. Que possamos avançar, Pai, possamos avançar rumo a essa conformação à imagem de Cristo Jesus, nosso irmão mais velho. Fica conosco. Deus abençoa a tua igreja, em nome de Cristo Jesus. Amém.